Militar Brasileiro. Daqui a pouco Pai Victor para vocês, daqui a pouco Feira do Livro Espírita, daqui a pouco também um caminhão, um acidente, mais um acidente aconteceu na Serra, mais um acidente, um caminhão tombou. Partido Militar Brasileiro, nós vamos conversar, e com um imenso prazer para a gente, e vocês que estão em casa sabem disso, sabem o quanto eu gosto. Eu vou conversar com o presidente estadual do Partido Militar, Gerson Paulo, e com o vice-presidente Douglas Rude. Estão hoje visitando Teresópolis. Gerson, é um prazer ter vocês aqui, realmente, de coração é mesmo, que a política é uma coisa que eu gosto, embora não faça parte, não queira fazer parte, mas é um negócio que eu gosto, né? Aliás, não é porque, até pela profissão, pelo trabalho, já há muitos anos, né? Com um programa aí, lutando, brigando pela cidade, então isso passa a fazer parte da nossa vida. Mas quem é Gerson? Primeiro, quem é o Gerson? E depois, o que é o Partido Militar? O Gerson é um cidadão, como todo cidadão brasileiro, amante dessa pátria, militar das Forças Armadas. Estamos vivendo aí o nosso 29º ano, e um dos fundadores e disseminadores desse projeto político promissor. Você é militar? Sou militar, ainda do corpo ativo da Força Aérea Brasileira. Força Aérea, Aeronáutica. E começando agora na carreira política. Eu tenho a razão dessa pergunta. Nunca fui filiado a nenhum partido político, porque antes de me engajar num projeto político, me preocupei. Mas isso eu quero daqui a pouco. Isso. Eu ia te perguntar, você há quanto tempo na política? Você já me respondeu? 5 anos. 5 anos, olha, eu quero saber por quê. Douglas, e você, quem é? Olha, Carlinhos, primeiro eu gostaria de agradecer esse espaço que está nos dando aqui no programa. A gente está trazendo a ideologia e o programa do Partido Militar Brasileiro a seus telespectadores. Olha, Douglas é um advogado que teve a honra de ser convidado para participar desse projeto da criação do Partido Militar Brasileiro. Antecipando a sua pergunta de quanto tempo na política, eu digo que eu venho já desde garoto. Vamos dizer que toda a sala de aula que eu participei, eu fui representante de turma. Mas nunca me interessei diretamente com a política, até receber esse convite há 3 anos atrás. Você é militar também? Não, sou advogado. Só advogado. Ô Gerson, por que a política agora? Pois é. E por que o Partido Militar, né? Exato. A política, nós bem sabemos que é hoje a ferramenta fundamental para você fazer valer os seus direitos. Eu costumo dizer que confederação, federações são associações importantes, mas hoje, para você ter voz, representatividade no plano político, só através de um partido político. Okay? Você tem razão. Quanto a essa questão de um partido militar, permita-me dizer que não se trata de um partido militar. Essa palavra militar, ela traduz a ordem e o progresso que estão na bandeira nacional. Mais nada do que isso. Essa palavra militar, ela tem que sofrer uma nova leitura para a sociedade. Nós não estamos propondo trazer para o plano político as instituições militares. Não é isso. Eu gostaria que a população ficasse tranquila quanto a isso, porque a ideia é só trazer os princípios e os valores preservados pelas instituições militares. Mais nada do que isso. Então, trata-se, trocando em miúdos, de uma pessoa jurídica de direito privado, como todos os partidos políticos são, com uma singularidade que preserva os dogmas institucionais. Que quando se fala, por exemplo, no caso aqui da sigla, Partido Militar Brasileiro, então você pensa logo, porque o militar ele é rígido, então você coloca logo, você pensa logo dessa maneira. Bom, então o Partido Militar ele vai ser extremamente rígido com a carreira militar, com os dogmas. O que são os dogmas do militarismo? É o civismo, é o patriotismo, o valor ao ser humano, a reverência à bandeira. Nós não
não estamos trazendo essa rigidez porque não é as Forças Armadas dentro do plano político, não é isso. É os princípios preservados, os princípios elencados na Constituição Federal e nas leis, porque nós somos, sobretudo, um partido legalista. Douglas. Hélio, o meu presidente ele destacou muito bem, e eu vou aproveitar para informar ao pessoal que está em casa que o Partido Militar Brasileiro usa esse nome militar para buscar trazer ao cenário político nacional os princípios e os valores que são cultivados dentro da caserna. É bom destacar, para você que está em casa, que não é o militar na política, não. São os princípios e são os valores da caserna. Para Teresópolis, o que você está trazendo? Vocês começaram a trabalhar em Teresópolis agora, né? Estamos chegando nesse momento a Teresópolis. Nós temos um projeto educacional muito interessante para Teresópolis, né? O Partido Militar ele está investindo maciçamente na segurança pública, que é o que nós militares fazemos muito bem, e na educação, haja vista o exemplo que são as escolas militares. O nosso projeto é muito simples, projeto de educação. Nós pretendemos comprar bolsas das escolas particulares e ceder estas bolsas para aquele público menos abastado, que não tem a oportunidade de estudar numa escola particular. Dá um ensino de excelência, de qualidade. Mas aí, veja bem, Gerson, você me desculpe interromper isso que você está falando, porque aí você está falando de um projeto, de um partido que está sendo criado agora. Isso. Mas eu quero descobrir outra coisa de vocês, né? Vocês. Nós estamos vivendo um momento, politicamente no Brasil, muito difícil. Tá? Toda vez que você liga a televisão, você pega um jornal, você vê corrupção, o caso do presidente do Senado, os mensaleiros, e o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. O Maracanã agora já chegou a R$1 bilhão, coisas absurdas que nós estamos vendo. O militar, não é porque vocês estão vendo aqui, quem está em casa sabe que eu sempre falei isso, o militar ganha absurdamente mal no Rio de Janeiro. Nunca se teve uma quantidade de menores tão grande dentro do mundo das drogas. Precisa ser revisto o ECA. Eu queria a tua opinião sobre isso tudo. Olha que eu te joguei um monte de coisa em cima. É muito interessante. Aliás, não só para você, como para o Douglas também. Queria vocês debatendo. Eu vou dividir com o Douglas essa bola. Nós estamos vivendo realmente um apequenamento ético e moral no plano político. Isso é fato, né? Mas eu queria já responder essa pergunta também com um dado estatístico. A FGV Paulista fez uma pesquisa social das instituições hoje que tem mais credibilidade no plano social. Nós fomos o primeiro colocado. Essa pesquisa se deu no ano de 2010. Nós fomos o primeiro colocado no ranking de credibilidade social. Nós militares, as instituições militares, foi o primeiro colocado. Então, o que a gente traz? Nós queremos trazer essa nossa credibilidade social para o plano político. O militar, ele é ordeiro, ele obedece a princípios, ele respeita valores, ele ama a sociedade. É a reserva moral da sociedade, é isso aí. A família. A família, sobretudo. Nós apoiamos muito, vamos investir muito na família. Como é que você vê esse momento que a gente está tendo cada vez mais o crescimento dos menores envolvidos com drogas? E eu vou um pouquinho mais além. Eu te falei do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você acha que teria que mudar a faixa, passar de 18 para 16, ou para 14, ou para 10? Nós, no Partido Militar, defendemos isso. Que a partir dos 14 anos, o menor já pode sofrer uma penalidade penal. Porque ele tem consciência e maturidade quando vai praticar um crime. Essa história de que o menor não sabe o que faz, isso já está vencido, essa ideia, né? Nós defendemos também a reforma das leis penais. Isso está tudo lá no nosso site. Esses projetos que nós defendemos da minoridade penal, da privatização dos presídios,
São uma série de projetos. Você é a favor da... Vocês? Somos a favor da privatização dos presídios. Olha, hoje nós fizemos uma pesquisa. Hoje nós gastamos mais com os presídios do que com a educação. A cifra é astronômica. O Estado investe mais nas prisões do que na educação. Nós somos contra isso, nós queremos mudar essa realidade. A privatização é um caminho. Douglas. Ô Hélio, não adianta falar de segurança pública se não falar de educação. São temas que se entrelaçam e se completam. O Partido Militar Brasileiro, ele tem como primazia, como base, a educação, segurança pública e saúde. Porque quando você fala da mudança do ECA, não adianta só apenas reduzir a idade penal, não adianta. O que nós precisamos fazer é uma reforma no sistema educacional do país. O que vemos hoje são jovens, são crianças que permanecem muito pouco tempo em sala de aula. A gente pode voltar alguns anos atrás e ver um projeto de educação de Darcy Ribeiro, no que ele pregava que o menor, a criança, ele tem que permanecer o maior tempo possível dentro da escola, porque é lá que se aprende. A gente vive numa sociedade hoje que nós temos filhos mal educados por ter pais mal educados. O erro vem lá de trás. Então a gente defende cursos dentro da escola. Uma outra coisa também que a gente observa dentro das instituições de ensino militar. A escola militar, ela está sempre limpa, organizada, com mato cortado, pintada. Por quê? A verba é a mesma que vai para a instituição pública, é a mesma que vai para o colégio público, é a mesma que sai do Ministério da Educação. Só que a diferença é que na escola militar, quem cuida da sua escola é o próprio aluno. Por que hoje o aluno não cuida da sua escola? Por que hoje o aluno não tem carinho pela sua instituição de ensino? Sim, mas quando Darcy Ribeiro criou o Brizolão, que não deveria se chamar Brizolão e sim Darcyzão, que quem criou o Brizolão foi o Darcy Ribeiro, a ideia era essa, é botar o aluno em tempo integral na escola, só que isso não foi à frente. Hélio, não foi à frente e você sabe muito bem por quê. Até pelo próprio Brizola, que começou a botar o Brizolão na beira de estrada para todo mundo ver. Então o Brizolão começou a virar marketing, propaganda, mas não foi à frente. Então a gente acredita, a gente defende que o mais importante hoje para o nosso país é um programa educacional. Nós usamos o termo sequestrar o menor para dentro da escola. É deixar que ele passe o maior tempo possível na companhia de instrutores e professores. Porque eu acredito que o Partido Militar, ele poderia, a parte elétrica da escola, quem arruma é o aluno, porque tem uma oficina de elétrica. A parte de alvenaria, quem cuida é o aluno, porque tem uma oficina de alvenaria. O sistema de informática, quem cuida é o aluno, porque tem uma oficina. Você está entendendo? É trazer o aluno para dentro da sala de aula e não tem um caminho melhor para o nosso país que não a educação. Porque você cuida da educação, você economiza na segurança pública. Gerson. Complementando o que o Dr. Douglas está falando, nós não queremos só educar o português, a matemática, não. Também profissionalizar esse jovem dentro da escola. Nós aprendemos dentro das Forças Armadas, por exemplo, eu nesses meus 29 anos de Forças Armadas, eu fui treinado a ser obediente, a respeitar o próximo. A pecha que se dá ao militar de ditador, essa é uma pecha equivocada. Nós somos pessoas gentis, educadas, mas fomos treinados para a guerra. Então, ao mesmo tempo que nós temos esse lado, digamos assim, mais ácido, nós conjugamos isso com um espírito gentil e educado. Isso é ser militar. Essa visão de que o militar é ditador é uma visão míope, equivocada. Esse partido não está trazendo ditadura para esse país, esse partido está trazendo ordem e progresso para esse país. E sem educação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas você falou dessa visão ditatorial, mas você está encontrando isso? Não, o que eu acho é o seguinte... As pessoas estão com essa visão do partido? Não, a coisa está mudando, assim, digamos assim, devagar. Começam a nos olhar de uma forma diferente, haja vista os escândalos do partido de dominação.
Nós, em 2001, debulhamos toda a nossa credibilidade nesse partido que está aí. E a decepção foi geral. E começam a olhar para o militar como uma porta da esperança para esse país. Porque a população compara os governos militares com os atuais governos. O Brasil nunca avançou tanto na saúde, na segurança e na educação como nos governos militares. O que nós temos hoje é um déficit nessa área terrível. Os hospitais estão aí público para dizer. A pessoa entra e não sabe se sai com vida. Entra no hospital militar. No hospital militar não tem greve. No hospital militar o oficial médico cumpre a sua missão. Por quê? Porque ele foi treinado a ser obediente. E além de ser uma pessoa bem preparada para aquele ofício. Douglas? Hélio, o que acontece? O patriota que está em casa, ele sabe disso. O povo já não aguenta mais a corrupção. O povo já não aguenta mais os escândalos que têm aparecido hoje na mídia. Escândalo esses que não existem hoje. Eles já são antigos, já vêm de muito tempo. O que interessa ao Partido Militar Brasileiro não é trazer de volta os princípios militares, não. Porque princípio na política nacional nunca teve. O país foi tomado por vários golpes, não vou dizer quais aqui, mas não foi só o militar, que todos dizem que tomou o poder, não. Até o civil, na época de Getúlio Vargas, também usou da força para impor seu regime de governo. É porque o Getúlio Vargas foi ditador. Ele Alguns defendem a CLT, mas o resto aí morreu gente pra caramba naquela época e ele fazia o que ele queria no país. Os mais antigos não concordam com essa posição, não, mas é verdade. Mas é realidade. A história conta isso. Tá? Quem foi Getúlio Vargas. Ele é endeusado ainda pela carteira, pela CLT, que ele foi criado por ele e tudo, mas é por aí. Parou aí. Na verdade, ele tomou, foi eleito pelo povo, depois tomou, e golpe daqui, golpe dali, e o militar sempre ao lado do povo. A corrente majoritária da política daquela época sempre ao lado do povo, sempre contrário ao regime ditatorial. Então, o que acontece? O povo brasileiro hoje, eu acredito, por isso que eu aceitei com muito carinho esse convite de estar falando sobre o Partido Militar Brasileiro, o povo está clamando por uma honestidade, por um comprometimento. Mas esse povo que está clamando por honestidade, para acabar com a corrupção, isso tudo, está dando 66% de aprovação para a dona Dilma. O Hélio, percebe-se que você é um apresentador inteligentíssimo. E você fez uma colocação espetacular aqui, antes de iniciar esse bate-papo. Você mesmo disse que essas pesquisas são manipuladas. Você é um profissional da área e conhece muito bem. Nós estamos vivendo uma coisa escandalosa, nojenta, digamos assim, patológica. Parece que já está na corrente sanguínea dos nossos representantes, de que a corrupção é uma coisa normal, né? Como dizia o grande jurista Rui Barbosa, de tanto aumentar a iniquidade, de ver triunfar as irregularidades, de tanto ver se avolumar, se agigantar a corrupção, os homens têm vergonha de serem honestos. Nós estamos exatamente vivendo esse momento de Rui Barbosa. E nós, militares, preservamos, isso ninguém pode negar, nós preservamos esses princípios éticos, esses princípios morais que foram abandonados pelos políticos atuais. Eu acho que dá para fazer um pouquinho, um pouco de honestidade. Nós só estamos propondo trazer para o Brasil novamente a ordem e o progresso. Nada mais do que isso. Olha só, meu tempo infelizmente esgotou, realmente, que eu tenho ainda notícias até às 9 da noite, mas agora eu queria trazer um pouco para Teresópolis. Você já está formando diretório aqui em Teresópolis, as pessoas que se interessarem, que quiserem. Nós já estamos montando o nosso diretório em Teresópolis. O nosso contato aqui em Teresópolis é o Sargento Luiz,
que todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Que, aliás, está aqui com a gente, aqui no estúdio. Exato. Né? Sargento Luiz está aqui com a gente. Patrícia, o Luiz está aqui com a gente, hein? Quem quiser se alistar às fileiras do Partido Militar Brasileiro... Chega aqui. Vira para cá, procure o nosso amigo Sargento Luiz. Ele é o cara aqui desse município de Teresópolis. Deixa eu mandar um recado aqui, se estiver ouvindo a gente, se estiver dentro do programa. Jorge Sá, tá velho, tá acabado, né? Serviu no exército junto, mas ele é bem mais velho que eu. Se estiver vendo a gente, dá uma ligada para aqui, Sá, 2642-7776, eu estou precisando falar com você. 2642-7776. Meu companheiro de exército, bem mais velho que eu, dê uma ligada para cá que eu preciso falar com você. Bom, então em Teresópolis é com o Luiz. Sargento Luiz é o nosso articulador. E já está sendo formado tudo, as pessoas... Nós já temos um diretório já formado a nível municipal. Obviamente que faltam ocupar outros municípios adjacentes. O Luiz, na verdade, ele é coordenador de toda a região serrana. Não é só Teresópolis, não. Toda a região serrana. Então, quem quiser nos ajudar, se engajar nas fileiras do Partido Militar, eu aconselho que procure o nosso amigo Luiz. Ele é o nosso longa-manos, o nosso braço aqui em cima. Vem aí o partido, quer dizer, vem não, já está, né? Já está. O Partido Militar Brasileiro. Douglas, manda um recado para Teresópolis, te dou 1 minuto. Olha, eu gostaria de dar um abraço aí aos seus telespectadores da região serrana como um todo, que está ouvindo o nosso programa. O interior do município que acompanha a gente. Eu vou falar dos 65% e nesses 45 minutos que me faltam. O que acontece hoje, Hélio, que o nosso país, há 10 anos, ele está sendo governado por um partido que age de um assistencialismo exagerado. E é o chamado voto de cabresto. Então, quando você percebe que numa pesquisa 65% do povo brasileiro apoia a presidente Dilma, é voto de cabresto, é um assistencialismo barato. Hoje o povo brasileiro teme a falta da a Bolsa Família. O povo brasileiro não tem que se preocupar em ajuda do governo. O povo brasileiro tem que se preocupar em educação de qualidade, trabalho digno, segurança pública, saúde para os seus filhos, para os seus dependentes e para todo mundo. É isso que o povo brasileiro tem que se preocupar. Não com Bolsa Família e ajuda do governo. Isso aí é assistencialismo barato. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Jefferson. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, que para nós é singular, de apresentar um partido de centro-direita, um partido sério, que preserva aqueles valores que estão sendo banidos da sociedade brasileira. O Partido Militar agradece muito essa oportunidade de dar o seu recado a esse público maravilhoso de Teresópolis, bem como a todos os outros municípios adjacentes da região serrana. Muito obrigado, estamos juntos aí. Obrigado pela participação de vocês, recebendo aqui também o terceiro vice-presidente do partido, que é o professor Elinho, policial civil, né? Não, sou federal civil. Federal civil lá do Rio de Janeiro, é coordenador geral do PMB na Baixada Fluminense. E o Luiz, que você já viu aqui, o Sargento Luiz, e o Edson Soares, que é assessor partidário, também está aqui com a gente no estúdio. Eu vou para um bloco de comercial. Na volta desse bloco de comercial, a Patrícia vem falando da Buy Victory. Vai daí, Johnny, e pode voltar já com a Buy Victory.